Oi, Clarissa, seja Olá, boa bem-vinda, tarde. seja bem-vinda, boa tarde. Gente, a doutora Clarissa era ginecologista, ela é sexóloga e escritora, isso mesmo. Ela tem um livro, a autora do livro é Poetizando o Sexo, Desejos e Devaneios. Gente, eu ainda não li, Clarissa, mas eu tô doida para ler. Na hora que eu terminar aqui, eu já vou atrás, porque eu tenho certeza que é muito bacana. Então, assim, é um prazer estar aqui com você, a Clarissa daqui de Goiânia, né? Ela é pós-graduada em uroginecologia, né? Lá pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e é membro de uma série de sociedades. Então, assim, Clarissa, todo o meu carinho por você ter topado, né? Você é muito linda, muito... Nossa, vou adorar. Agora é só ouvir o que você tem aí para dizer. Boa tarde, muito obrigada. Que bom poder conversar com você, quase pessoalmente, depois de tantas mensagens. E agradeço muito o convite, parabéns pelo evento, e espero poder contribuir de alguma forma. Tenho certeza que sim. Os temas que me foram dados, né, são vaginismo e ejaculação precoce. Na verdade, são dois grandes desafios, né, pela associação com questões emocionais, psicológicas, depressão e ansiedade, como a gente vai ver a seguir. Bem, o vaginismo, vou começar por ele, deixa eu mudar minha tela para o cantinho aqui, senão eu tampo. O vaginismo é uma disfunção sexual que assola mulheres na vida sexual ativa. Estatisticamente, acomete em torno de 3%. Porém, no consultório, eu confesso que eu recebo mais, eu diria 10% seria no meu consultório, por exemplo. Então, o vaginismo é caracterizado por uma série de espasmos e contrações involuntárias da vagina e dos músculos da vagina, que acabam por causar muita dor e desconforto durante a relação sexual. Muitas vezes impossibilita a penetração. Tem pacientes que têm dificuldade, inclusive, até de usar absorvente interno. E gera muita angústia, porque prejudica demais o relacionamento do casal. Bom, ainda não se sabe exatamente quais são as causas específicas, né? Se é uma patologia específica que pode desencadear. Mas, na verdade, é dada ênfase aos problemas psicológicos, e muitas vezes tem um histórico, né, de abuso ou de algum tipo de trauma verbal ou físico vivido no passado. No vaginismo, esses músculos vaginais, eles se contraem involuntariamente, como eu falei, mesmo a mulher estando com desejo de ter relação sexual. Ela não consegue controlar, né? Geralmente começa quando a mulher vai ter a primeira relação sexual. E aí, uma vez que a relação sexual pode ser dolorosa, a mulher passa a temer. Então, ela já começa a ter uma espécie de uma disfunção, porque só de pensar que vai doer, ela acaba nem tendo lubrificação, ela passa a evitar ter relação, né? E esse medo que ela começa a ter faz com que esses músculos se contraiam mais ainda. Então, é uma reação reflexa que é criada, de modo que quando a vagina é pressionada, ou a vulva também, ou até tocada, muitas vezes não é nem na pressão, só com um simples toque no local, já começa a ter esses espasmos, né? É automático. Eu vou até dar um exemplo para vocês, que eu mesma fiquei chocada com uma paciente minha que tinha vaginismo, eu até arrepio de lembrar. E aí, no consultório, eu fui colher o preventivo, porque muitas pacientes trazem esses relatos. Às vezes, o vaginismo começou até na primeira prevenção que ela colheu, aquele exame de Papa Nicolau que colhe com o ginecologista. E aí, o ginecologista, muitas vezes, teve um movimento mais intempestivo, não foi muito delicado, ou a ginecologista mulher também, e a paciente meio que traumatizou. Então, muitas têm muita dificuldade de colher o preventivo. E eu tive essa paciente que trouxe esse relato. E ela era lésbica, e ela raramente tinha penetração com o vibrador, era mais com o dedo. E aí, com muito cuidado, a gente tem um espéculo muito pequenininho, que a gente fala que é um espéculo de virgem, porque ele é bem estreitinho. Coloquei uma música, conversei com ela, consegui colher o preventivo.
ela tinha muito sangramento vaginal, de menstruação, e tinha indicação de colocar um DIU hormonal para parar de menstruar. E aí, eu sugeri que colocássemos no centro cirúrgico com sedação, para ela não sofrer, porque para colocar o DIU eu teria que abrir mais o espéculo, né? Enfim, lá no centro cirúrgico, enquanto ela estava sedada, ou seja, dormindo, inconsciente, quando eu passei o espéculo, que a gente utiliza um espéculo descartável, mas ele é um tamanho normal, não era o pequenininho. Quando eu abri o espéculo, ela fez tanta força com os músculos da vagina e do assoalho pélvico que o espéculo quebrou. Eu e o anestesista ficamos chocados na hora. Eu falei, gente, nunca vi isso. Então, ali foi o verdadeiro exemplo do que está escrito nesse texto. É uma reação reflexa que é criada e é totalmente involuntário, né? A paciente estava sedada. Então, realmente, é algo que tem que ser levado muito a sério. E, durante muito tempo, o vaginismo, a vulvodínia, que é a dor na vulva ao toque, foram um pouco valorizados pelos médicos, pelas médicas, né? Então, as pacientes se passavam por frescura, bobagem, é igual a TPM. Ah, é frescura, bobagem. Então, durante muito tempo, muitas mulheres sofreram sem ter esse real valor desse diagnóstico. Então, qual é a principal característica do vaginismo? É o desconforto e as fortes dores durante a penetração. E outros sintomas incluem o quê? Dor ou dificuldade na manipulação da vagina ou da vulva, até pela própria paciente, até porque muitas vezes, como está associada a alguma coisa do passado dela, ela nem se toca, não se olha, ela meio que nega, às vezes, a vulva e a vagina. Pacientes apresentam problemas para usar absorvente interno ou coletores menstruais, ou vêm ao consultório dizendo que nunca conseguiram colher prevenção. E aí, com isso, vem frustração, ansiedade e baixa autoestima, né? O diagnóstico, ele é clínico, não existe um exame específico. Na verdade, a paciente traz a história e o próprio ginecologista percebe quando vai, se a paciente não fala, se é a primeira prevenção que ela vai colher e ela, às vezes, só teve uma ou outra relação, o ginecologista percebe, né, toda a atenção, todo o nervosismo e a dificuldade de passar o espéculo. E, na verdade, o ideal é que essa mulher seja tratada até antes dessa primeira prevenção, porque senão a prevenção vai ser uma espécie de trauma também, né, como eu citei. E também é importante que o médico examine se há cicatrizes, infecções ou alguma outra anomalia anatômica que também possa estar causando essa dor. Então, a paciente às vezes fez uma cirurgia de perineoplastia, ou após um parto normal, uma cicatriz que está ali naquela região da vagina dela, também pode contribuir para a dor, né? Ou a presença de uma infecção que não está tratada, então é importante ter esse exame físico bem direitinho, né? Em relação ao tratamento. Então, o vaginismo, ele precisa ser tratado pelo médico ginecologista, mas com apoio de psicólogos, né? Profissionais especializados na sexualidade da mulher, e sempre com muito cuidado e muita delicadeza. É como eu disse, muitas mulheres sofreram muito tempo porque era um diagnóstico que não era dado, não se valorizava. Espera aí que eu, sem querer, eu voltei. Então, tem que ter delicadeza, tem que ter cuidado, a gente não pode menosprezar a queixa da paciente. Geralmente, é uma paciente que ela pode parecer poliqueixosa, porque isso gera angústia, gera sofrimento. Então, muitas vezes é uma paciente que já tem outras dores, que usa, às vezes tem uma enxaqueca associada, tem alguma outra válvula de escape do organismo que se exacerba com alguma dor também, além do vaginismo. Então, a paciente que muitas vezes já faz uso de analgésicos cronicamente, e aí, num primeiro momento, pode parecer uma paciente que está se queixando de tudo, mas tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, né? Eu sempre falo que essa questão do sagrado feminino é sagrado mesmo, né? Nós, mulheres, mais do que nunca, temos que saber entender outras mulheres, né? Parar de competir, parar de criticar. E é uma equipe multidisciplinar. Então,
é tão importante a participação também de fisioterapeutas que são especializados na saúde da pelve. Existem alguns tratamentos que são feitos com radiofrequência, botox, o uso de hormônios, porque muitas vezes é um paciente que está tendo dor e está associada à menopausa, ou até uma menopausa precoce, ou um período pós-parto que tem mudanças hormonais. Uso de gel também, para que a musculatura da vagina não sofra essas contrações involuntárias, né? Existem algumas situações que utiliza-se também antidepressivos tricíclicos. A metriptilina, por exemplo, é um muito utilizado também, porque tem essa questão do fator de depressão e ansiedade associados, né? Então, o tratamento é importante a mulher tocar-se, né? É um desafio. Então, ela tem que se tocar, tem que vencer esse desafio, tem que ter consciência. Por isso que tem que ser um atendimento delicado do ginecologista. Naquele momento que está ali examinando, já vai conversando, já pode pegar o espelho, mostrar para a paciente o que é vulva, o que é vagina, que muita mulher não sabe. Então, o objetivo é diminuir esse aperto reflexivo dos músculos que a paciente tem, né? Que ocorre quando áreas da vagina são tocadas. Então, ela é instruída a fazer alguns exercícios. Então, primeiro ela é instruída a começar a fazer toques que vão se aproximando do introito vaginal, da abertura vaginal, até que ela não vai tendo dor. E a cada dia ela vai tocando mais próxima, até conseguir tocar nos lábios vaginais e, inclusive, afastar esses lábios vaginais, para poder olhar e para ver que vai perdendo aquela sensibilidade, vai dessensibilizando, né? E a mulher é incentivada a usar um espelho, como eu disse, para ela ver os próprios órgãos, porque tem casos mesmo de histórico de algum tipo de trauma que a mulher não consegue olhar a vulva e a vagina, tem muita vergonha, vai tentar ter relação sexual e quer que seja com a luz apagada, não quer deixar a parceria ver, então é uma situação muito delicada. E a paciente é instruída a fazer uma força, como se fosse um movimento intestinal para baixo, porque essa força aumenta a abertura vaginal, para que ela consiga ver melhor, e também, se conseguir fazer tudo isso, ela tentar tocar a abertura da vagina e, inclusive, tentar inserir o dedo. Sempre ela sozinha primeiro, para ficar tranquila, para não correr o risco de se preocupar, porque vai ter que corresponder à expectativa da parceria, mas é um passo a passo, né? Então, esse passo a passo. Depois que ela consegue fazer esses toques, olhar, manipular e até fazer essa abertura e colocar o dedo, ela pode começar a utilizar cones, né? E vai colocando, deixando de 10 a 15 minutos, e inclusive vai aumentando os tamanhos dos cones. E em seguida os músculos, eles vão se acostumando àquela pressão, né? E a mulher também pode acabar convidando, né, a parceria, o parceiro, a colocar esse cone. É uma forma até de trabalhar essa intimidade do casal, saindo da questão da penetração peniana propriamente, né? E ela vai aprendendo a relaxar esses músculos. Então, a parceria, o parceiro, principalmente no caso dos homens, e aí o homem, ele acha que, né, como assim, sente dor? Será que ela não me ama? Será que ela está com outro? Por que não está aceitando ter penetração, né? São vários questionamentos que podem surgir. Então, a participação do parceiro é muito importante, porque aí se ele consegue inserir esse cone, esse casal é instruído a ele começar a tocar também com os dedos, com o pênis, mas sem penetrar. É um passo a passo mesmo, lentamente, um tijolinho de cada vez. E aí, após a conclusão dessas etapas, o casal tenta novamente ter a relação com penetração. Bom, e tem que ter, né, cuidados especiais. Algumas mulheres, elas se sentem mais confortáveis quando ficam na posição por cima do homem durante a relação sexual. E alguns parceiros, por sua vez, ficam excessivamente cautelosos, ficam com receio de pressionar, porque
já criou uma situação muito delicada do casal, da parceira sempre ter dor ou nem conseguir penetrar, e pode até causar uma disfunção nesse parceiro, pode perder a ereção por esse medo. Existem alguns casos que tem que usar um inibidor de fosfodiesterase, né? Por exemplo, a sildenafila, tadalafila. Bem, esse slide eu coloquei, né? Considerações gerais sobre a disfunção sexual na mulher. O vaginismo, ele pode levar à disfunção sexual e a disfunção sexual pode levar ao vaginismo, né? Uma coisa leva a outra. Então, a disfunção sexual, ela inclui o quê? Relações sexuais dolorosas, contrações ou espasmos dolorosos dos músculos vaginais e problemas com desejo, excitação ou orgasmo, que causam desconforto. Então, é uma paciente que tem que ser cuidadosamente, eu não me canso de falar, cuidadosamente acompanhada. Eu já vi muitos casos de pacientes que trazem o relato no consultório, que foram subestimadas, algumas foram até maltratadas. Ah, para de frescura, são formas, né? Que colegas falaram com essas mulheres que só pioraram tudo. E o quanto isso interfere na autoestima, na qualidade de vida, na qualidade do casal, do sexo do casal, essa disfunção sexual que pode ocorrer, e aí essa paciente passa a nem querer ter sexo, né? Porque já vem a memória da dor, então, ou então não lubrifica, enfim, são muitos fatores associados. E claro que principalmente depressão e ansiedade, além de outros fatores psicológicos, estão muito presentes, ou são causadores, ou também são consequências do vaginismo, né? Agora, também pode haver alguma doença, ou então uso de algum medicamento, né? Existem alguns antidepressivos que podem alterar a lubrificação, né? Trazer uma secura da vagina, que aí, consequentemente, torna a penetração dolorosa. E, além disso, ainda tem a questão, assim, das dificuldades da própria mulher, né? Uma preocupação com a autoestima, com o corpo, com o peso, por exemplo, situações do pós-parto que são bem desafiadoras para a mulher, para ela lidar com essa nova realidade de corpo e a vida da família que muda, e as próprias dificuldades do relacionamento, né? Às vezes, o vaginismo surgiu porque essa mulher teve um problema no relacionamento, houve uma traição, por exemplo, que ela não perdoou, aí começou a ter dificuldade de excitação, e aí começou a ter dor na relação, então uma coisa vai levando a outra, e os antidepressivos, eles são, assim, uma faca de dois gumes, para ser sincera. O que ocorre? Tem antidepressivo que pode alterar a libido e lubrificação, etc., e pode levar à dor. Mas, por outro lado, se essa paciente ela está num processo de depressão, de ansiedade, o antidepressivo ele vai ser um tratamento necessário. Então, isso eu também gosto de conversar com os pacientes, porque muitas já sabem, doutor, eu sei que tal medicamento afeta a libido, minha amiga toma, não sei quem toma, será que eu devo tomar mesmo? Aí eu explico, olha, nesse momento específico ele vai ser necessário para te deixar mais tranquila, vai tratar a depressão. A seguir, se for o caso, né, a gente consegue sair da depressão e consegue suspender para que não afete tanto a libido. Porém, a gente sabe que tem alguns antidepressivos que afetam mais, outros que afetam menos, então tudo isso tem que ser uma decisão tomada a dois, como eu sempre falo, né, médico e paciente. Bem, alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa ou prefere deixar para o final? Talvez deixar para o final, Oi, né? Clarissa. Sim, a gente deixa para o final as perguntas, pode ser? Então, Sim, tá claro. combinado. Bom, a ejaculação precoce, né? Ela é a disfunção mais frequente na primeira metade da vida do homem. Também é chamada de ejaculação rápida. Pode acontecer em 75% das relações sexuais, em torno de 1 a 3 minutos após a penetração. A incidência é de 30% em homens jovens e, como consequências, vem a questão da insegurança,
a dificuldade de buscar ajuda, de falar no assunto, esse homem pode começar a evitar ter situações sexuais, afeta a autoestima, e o homem pode se contrair, se constranger e se retrair. O diagnóstico é feito pela própria história, né? Ou o homem vai ao urologista ou a uma terapia sexual e menciona o que está acontecendo, ou a parceria se queixa com o próprio homem, ou na consulta habitual que já vai a um médico de rotina e traz o comentário, né? As pesquisas apontam que 30% dos homens em todo o mundo sofrem com ejaculação precoce. Ela pode ser primária ou secundária. A primária, em torno de 25%, ocorre desde as primeiras experiências sexuais e com todas as parcerias. E a secundária, que é 75% dos casos, acontece em um determinado momento da vida, depois de um período de desempenho normal. Nesse caso, a ejaculação precoce passa a ser algo persistente e recorrente. Aí ela, né, se mantém. E pode ter causas orgânicas ou psicogênicas. Bom, então, em relação aos conceitos, né? É um tabu. Falar de sexualidade, de desempenho sexual para os homens é uma seara delicada. O homem se sente vulnerável ao expor a sua intimidade, teme ser ridicularizado, então muitas vezes demora a procurar ajuda, não vê, né, não percebe muito bem, embora às vezes a parceria se queixe, às vezes não quer admitir. E quais sintomas se manifestam associados? Bom, é uma dificuldade que esse homem apresenta em controlar a ereção por menos de 1 minuto de penetração, 1 a 3 minutos, não consegue realizar o coito interrompido, ocorre ansiedade e agitação além do normal durante a relação, não consegue realizar ou manter algumas posições sexuais sem ejacular, e ainda associado a baixa autoestima e falta de confiança. E muitas vezes, quando o homem não percebe ou não quer perceber, ele costuma usar uma frase para a parceira, no caso, você é muito gostosa, eu não consigo resistir a você. São frases que os homens usam meio que, acho que tampando o sol com a peneira, né? A participação da parceria é muito importante nesse processo também de entendimento, né, e ajuda, porque algumas parcerias participam ativamente do processo terapêutico, apoiando e incentivando, porém outras boicotam o atendimento, desmotivando o companheiro, porque começam a se sentir inseguras, receosas de serem traídas após a ejaculação precoce ser tratada, temendo que o parceiro se envolva em relacionamentos extraconjugais. Bem, as causas. Bom, as causas psicológicas, né? A gente novamente inclui depressão e distúrbios de ansiedade como sendo as condições mais frequentes. O estresse e o cansaço também estão associados. Os problemas de relação interpessoais, né, do próprio relacionamento, e disfunções sexuais femininas. Então, aquela mulher que tem dor na relação, que está no momento que às vezes não tem vaginismo propriamente, mas está tendo secura, dificuldade de excitação, esse parceiro tende a abreviar a relação para diminuir o desconforto da parceira. A disfunção erétil, né? Então, são ereções de curta duração, com pouca rigidez do pênis, propiciam que o homem deseje atingir rapidamente esse orgasmo e essa ejaculação, porque não está contento, né? Não está do jeito que queria. Também ocorre a possibilidade da suspensão de determinados fármacos, ou no caso de uso de drogas recreacionais, e a prostatite, que é a inflamação da próstata, e o hipertireoidismo também podem causar. Bom, a idade pode ser um fator indicador da causa subjacente. Por exemplo,
Em jovens, a ejaculação precoce é mais frequentemente associada à ansiedade de desempenho, que provoca uma estimulação do sistema nervoso e reduz o limiar excitatório. Cada vez mais, homens jovens, que não têm nenhum distúrbio de ereção, fazem uso daquelas medicações, né, para terem uma super ereção. Principalmente, atualmente, que muitas mulheres querem ter orgasmo, sim, né, a gente ainda tem muitos tabus na sexualidade feminina, mas hoje muitas mulheres se posicionam, não aceitam uma relação sexual qualquer, e também tem aquela questão de a moçada vai para uma festa, uma balada, e todo mundo se pega, e esse rapaz, ele quer ser a melhor experiência dessa mulher. E aí gera ansiedade do desempenho e muitas vezes recorrem a essas medicações. Já nos idosos, surge com maior frequência no contexto de doenças, por exemplo, a prostatite, que é a inflamação da próstata, a disfunção erétil, o hipertireoidismo e a depressão. Então, essa ejaculação que é adquirida de causa orgânica, ela é mais comum no idoso, até porque também tem outras patologias associadas, como obesidade, hipertensão, diabetes, e o uso são pacientes polimedicados, né, o uso de muitos medicamentos. E quais são os sinais e sintomas? Então, são ereções de curta duração e também podem ter pouca rigidez. Esse homem pode apresentar insônia, mau humor, estresse e cansaço, perda de peso e tremor, pode acabar causando, né, uma disfunção sexual na parceira também, porque aí essa parceira também acaba que não tem a excitação suficiente e acaba não chegando ao orgasmo, porque esse homem, né, tem esse processo muito rápido. O homem pode ter uma queixa de dor pélvica crônica, quando está com prostatite, pode também apresentar infecção urinária recorrente e perda do interesse sexual. Então, quais seriam as complicações, né? As mais graves, vamos dizer assim, estão associadas com a parte mesmo do estresse, da frustração, a ansiedade pré-coito que ocorre e, inclusive, pode acabar causando uma disfunção erétil e esse homem evitar as relações sexuais. Bem, o tratamento. O tratamento da ejaculação precoce visa controlar ou retardar a ejaculação, ou seja, através de soluções terapêuticas que permitam prolongar o ato sexual para que se torne mais satisfatório. Então, existem exercícios de start-stop, que é fazer pausas ou suspender temporariamente, segundos ou minutos antes da ejaculação, suspender a penetração ou a própria atividade sexual para dar essa retardada. Existem alguns casos que alguns homens respondem bem a uma masturbação prévia, principalmente nos jovens, porque acaba ajudando a dar uma controlada nessa excitação, nessa ansiedade. Exercer uma pressão na glande nos momentos que antecedem a ejaculação, que é como se fosse fazendo uma pressão bem forte para diminuir a sensação de prazer e aí retardar a ejaculação. Exercícios de distração mental, coisa que as mulheres fazem sem querer, porque a mulher consegue pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí na hora da relação sexual esse pensar em 1000 coisas atrapalha. E aí para o homem, como o homem é muito focado, até porque tem 800 vezes mais testosterona que a mulher, mas aí nesse momento, exercícios que incentivem esse homem a ter pensamentos não eróticos durante o ato sexual. Por exemplo, na lista de compras, planejar o dia seguinte. Bom, também existe a tentativa de diminuir a sensibilidade do pênis. E aí com o uso do preservativo, ou então um creme com anestesia tópica.
Mas, se for utilizar um creme, por exemplo, tem que deixar absorver antes da relação para essa pomada, esse creme, não passar para a parceira, para a parceria, e a parceria acabar não sentindo, né? Mas alguns homens se queixam dessa diminuição da sensibilidade, com o uso de um creme anestésico, por exemplo. Bem, e existem medicamentos, né? A dapoxetina é uma medicação da linha da fluoxetina e da paroxetina mais moderna. Eles são inibidores da recaptação de serotonina. Então, a dapoxetina é o mais comumente utilizado para fazer esse retardo, né? E ele pode ser utilizado on demand, né? On demand, que é quando necessário, ou seja, antes da relação. A paroxetina é outro da mesma classe, como eu disse, que também pode retardar, mas ambos é importante que tenha um médico acompanhando, sabendo que esse paciente está utilizando, né? E os inibidores da 5-fosfodiesterase, como a sildenafila ou o sildenafil, são úteis naqueles que apresentam disfunção erétil. Bem, e da mesma forma, fazendo uma analogia aí do vaginismo, né? É uma situação que realmente gera muita tensão, muito estresse, mexe muito, né, com a questão da masculinidade, muitos homens preocupados em dar prazer para essas mulheres se sentem frustrados, né, de ver que suas parceiras, suas parcerias não atingem o orgasmo enquanto eles rapidamente acabam. Então, a psicoterapia ou a terapia comportamental são muito importantes, o acolhimento desse homem, né, ele poder ser ouvido, poder falar dos seus medos e das suas frustrações, e também a orientação é muito importante na questão da prevenção e também de modificação do estilo de vida, porque se é um homem sedentário, tabagista, obeso, hipertenso, com uma série de alterações orgânicas, acaba que se torna multifatorial, né, a causa. E é importante esclarecer, desmistificar, né? Esclarecer que diferentes técnicas terapêuticas podem ajudar a resolver mais de 80% até 90% dos casos de ejaculação precoce. Então, nesse sentido, é muito importante que o paciente não tenha vergonha em procurar um médico para que possa diagnosticar e já programar o tratamento. E é isso. Nossa, muito bom, Clarissa. Larissa, Muito bom. temos uma pergunta. De que forma a parceira pode conduzir situação de perda de ereção sem piorar a situação? Perda de ereção? Bom, aí no caso da perda de ereção, é lidar de uma forma muito natural, sem cobrar, né? Então, sem fazer piada, sem cobrar, sem chacotear esse parceiro, né? Tá tudo bem, não teve ereção, orientar esse parceiro a estimular outros pontos, outros sentidos dessa mulher, para que ela possa chegar ao orgasmo sem penetração, né, com sexo oral, com outros estímulos. Então, ele dá de uma forma natural e parte para a próxima, né? Não deu para ter penetração nessa relação, pode ter uma relação sem penetração e na próxima relação, vamos lá que vai dar tudo certo. Ser parceira, né? Alguma outra pergunta, Dai? A outra pergunta é com relação ao vaginismo. Se existe hoje algum exercício que pode estar contribuindo de forma positivamente? Porque ali uma pessoa trouxe a questão do pompoarismo, né? Se é algo que realmente ajuda ou não, e o que pode ser feito para estar contribuindo de alguma forma. Olha, excelentes perguntas essas duas. Bom,
O pompoarismo foi muito bom tocar no assunto, porque eu sempre falo que tem que ter muito cuidado com esses cursos vendidos na internet, que a pessoa vai fazer em casa exercícios sem orientação e sem o diagnóstico. Então, o vaginismo, dependendo de como essa paciente foi tratada, se já iniciou um tratamento, foi orientada ou não, o pompoarismo não contribui. Ao contrário, como tem que fazer umas contrações, às vezes até piora o vaginismo. Então, o que é o mais importante? Consultar, né? Tudo bem, tem esses cursos, às vezes eles podem dar resultado, mas é consultar um profissional, conversar com o ginecologista, tem essa equipe multidisciplinar que eu falei, que é a psicoterapia, a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia faz exercícios e trabalhos com a musculatura do assoalho pélvico que inclui o pompoarismo. E aí é muito melhor porque a fisioterapeuta, ela está ali junto com a paciente, olhando, orientando, fazendo toque vaginal, mostrando para a paciente a percepção, né? E além disso tudo, tem essa parte psicológica e emocional que eu falei. Então, se é uma paciente que não olha a sua vulva, não olha a sua vagina, não sabe nem diferenciar o que é vulva e vagina, não se toca, não se masturba, como que ela vai fazer exercício de pompoarismo, né? Então, eu acho que é como eu falei, é um passo a passo que tem que ser seguido com acompanhamento profissional. Ótimo. Tem mais algum? Ótimo. Temos. Tava a clássica do Zoom, né? Tu está falando, mas está com o microfone fechado. É. Bom, Clarissa, vaginismo pode impedir de alguma forma a gravidez? Bem, na verdade, sim, porque se não tiver penetração, aí dificulta, né, desse casal conseguir engravidar. E a nossa última pergunta é se a toxina botulínia pode ajudar no tratamento de vaginismo. Pode, né? A toxina botulínica é o Botox, que os dermatologistas usam, né, para paralisar os músculos. Então, pode ser utilizado também para diminuir essas contrações desses músculos. Mas, normalmente, a gente deixa assim, não é o primeiro tratamento de escolha, né? O primeiro tratamento é, como eu falei, é multidisciplinar, é o acolhimento dessa paciente, a análise de todas as possíveis causas, principalmente a parte emocional, psicológica, e aí, realmente, falhando todos eles, a gente deixa, em uma última instância, a toxina botulínica. Ótimo. E um outro questionamento é também como quando a pessoa tem um histórico de vaginismo, ela apresenta esse quadro, qual é o melhor caminho dentro da tua prática profissional para se ter esse diálogo dentro do relacionamento? É interessante a parceira falar para o seu parceiro, se conversar sobre isso, como abordar esse assunto, porque às vezes isso pode ser até um tabu dentro da relação, né? Como que é para ti, enquanto ginecologista, em termos de orientação? É isso mesmo, o diálogo, ele é o primeiro passo para o sucesso do tratamento, inclusive das disfunções sexuais, né? Porque senão começa a gerar uma ansiedade que a paciente já tem, e aí gera no parceiro também, na parceria, né? E um descompasso entre os dois. Então, realmente, muitas vezes, hoje com a internet, muitas pacientes já chegam ao consultório sabendo, doutor, eu acho que eu tenho vaginismo. Mas aquela pessoa que não, né, não pesquisou nem nada, se ela está tendo dor na penetração, procurar o ginecologista, explicar, aí o ginecologista vai examinar, vai ver se tem alguma causa física ali específica, orgânica, vai orientar essa paciente, inclusive quanto à anatomia, desmistificar e até orientar o que ela conversar com o parceiro, né, com a parceria. Mas sim, o diálogo eu sempre falo que é o primeiro passo mesmo para o sucesso do tratamento. Muito obrigada, Clarissa. O pessoal lá no YouTube elogiou bastante a tua fala, ficou bem interessado no tema, é um tema extremamente pertinente. Nós fechamos as perguntas, agradeço muito a tua atenção em respondê-las. E agora a Aline vai estar retomando a palavra.
Eu que agradeço, né? Gostei muito da participação, foram perguntas muito boas e eu agradeço e parabenizo o evento. E aqui eu deixei, nesse último slide, o meu Instagram, que é o Clamarine, o outro Instagram que eu tenho com a minha amiga Bruna, psicóloga, que é Sexo e Mente Oficial, que a gente fala muito sobre essa conexão da sexualidade com a mente, né? O quanto o cérebro é importante. Então, quem tiver mais dúvida, quem quiser saber um pouco mais, pode seguir a gente, pode mandar mensagem por direct, que a gente responde. E quero falar para vocês que eu tenho 3 podcasts. Um é o Sexo Descomplicado, que é com a minha amiga Joyce, daqui de Goiânia, que é sexóloga, e a gente traz, nós trazemos convidados, temos vários convidados, e a gente fala assim, por exemplo, sexo e beleza, sexo e estilo, sexo, enfim, a gente faz várias associações. O Sexo e Mente, daqui a pouco vai ao ar também, meu e de Bruna, e hoje também vai ao ar o Prazer Clarissa, que é um sobre saúde da mulher. E eu e Bruna temos um workshop chamado As 9 Fomes do Prazer, que a gente faz experiências sensoriais com as mulheres, para mostrar exatamente que o corpo pode ser orgástico muito além do falocentrismo, muito além da penetração. E eu tenho um workshop também que se chama Prazer Clarissa. Esse ano eu não farei mais nenhum, porque o ano está acabando. Eu e Bruna faremos a segunda edição, vai ser dia 12/12, as 9 Fomes do Prazer, mas o Prazer Clarissa é um sobre sexualidade, que eu falo sobre a história das mulheres no mundo, sobre anatomia, fisiologia, bioquímica e sexualidade, de um modo geral, e estou às ordens. Nossa, maravilhosa! Muito bom! Você tinha que atender aqui no Rio de Janeiro. Eu já ia ter uma paciente sua já. Eu Quem falo que sabe, né? ginecologista e pediatra a gente tem que realmente ter uma afinidade, não é verdade? É aquela que você pega e vai para a vida toda. A minha ginecologista, se ouviu agora, ela vai ficar morrendo de ciúme. Como assim você vai me trocar por outra? Nós somos meio ciumentas mesmo. É verdade, eu sei disso. Ela é uma Deixa querida ela também. aqui, Aline, deixa ela quieta aqui em Goiânia. Eu vou pedir só para você deixar de compartilhar, Clarissa, para eu poder Sim. fazer esse momento aqui de fechamento e de despedida. Pronto. Maravilhoso. Querida, muito obrigada mais uma vez pela forma como você conduziu esse tema, que é um tema que, ao mesmo tempo que ele é tão pertinente, né? As pessoas Sim. vivenciam isso, e a gente pega isso direto no consultório. Também ainda, infelizmente, é um tabu, né? Onde ninguém fala nada disso. Está todo mundo transando muito bem, obrigado, sem problema nenhum. Lindamente. E quantos pacientes, às vezes, que chegam, já peguei já mulheres com mais de 2 anos de casada e que ainda tinha ímen, porque não conseguia ter penetração. E não tinha buscado ajuda ainda. Porque não conseguia, olha só, não conseguia colocar para fazer o exame, como é que dá o nome? Você falou ainda agora também Espéculo. na palestra. Não conseguia colocar. Só em pensar, ela já ficava. Então, emocionalmente, tive que trabalhar tudo isso, porque nem o absorvente interno ela colocava. Para ela poder ir na ginecologista, para desbloquear emocionalmente e conseguir fazer o exame. Então, como isso é sério, né? Como isso é uma coisa séria que atravessa não só o físico, mas também o emocional. Né? Então, muito obrigada. É muito bom ter essa parceria com médicos que entendem isso. Isso vale ouro. Eu ia falar isso, né? Então, como os profissionais, né, ginecologistas, muitas vezes estavam despreparados para acolher essas pacientes. Hoje já tem uma nova mentalidade, né? A gente aprende muito com vocês. Eu tenho muitas amigas psicólogas, já fiz na minha própria pós-graduação, que foi em São Paulo com a Ana Canosa. A gente tem muitas aulas com psicólogos, né? Então a gente aprende a ter esse olhar diferente para o paciente, né? E todo esse cuidado, né? Essa paciência. A minha é maravilhosa. Né? Eu brinco com ela que eu falo assim, não adianta, eu não gosto de você. Aí ela fica assim para mim, que isso, Aline? Não, um negócio chato. Ela fica rindo. Então, assim, como tem que ter todo esse carinho, toda essa paciência, né? Que está ali naquele momento com aquela paciente que está, às vezes, num sofrimento mesmo. Eu brinco com a minha, mas outras estão realmente em sofrimento. Parabéns, Clarissa.
Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Gratidão e saiba que você vai nos ver mais vezes, que agora você é uma mimadinha aqui do coração, né, meninas? Que bom, obrigada, eu fico feliz. Ai, é só sair da sala. Janete quer falar alguma coisa? Quer se despedir? Eu quero muito agradecer, Clarice, quero saber onde é que tem seu livro, onde é que a gente compra. Sim, ó. Boa! Essa boquinha aqui é a capa Hum. dele, essa que tá aqui Opa, atrás. gostei, já É? curti. Também gostei, curti também. Já curti esse Bom, negócio. meu livro você acha no site da Amazon, da editora Hércules, que é a editora dele, mas também acha com a minha secretária aqui na Ela, em Goiânia. No meu Instagram, no link na bio, tem aquele Linktree, que a pessoa clica, né? E aí ela pode, se quiser encomendar com ela pode mandar por Sedex. Tá. Fala o nome de novo que a Dai coloca lá no YouTube para o pessoal achar. Poetizando o Sexo. Deixa eu pegar. Ótimo. Poetizando o Sexo, Desejos e Devaneios. Linda, cara. Vou mandar o meu endereço, o meu eu quero autografado e com dedicatória. Vou falar com ela. Combinadíssimo. Gente, obrigada. Sucesso para vocês. Parabéns, viu? Obrigada, querida. Mais uma vez, gratidão.